Shalom, irmãos. A graça e a paz a todos, em nome de Jesus. Agradecendo ao Senhor nesse dia de hoje, estar na casa dele, no culto da família, né? Se muitos soubessem, mães, pais soubessem, estaria na casa do Senhor, orando pelos seus filhos, orando pelo seu relacionamento, orando pela sua casa. Porque o melhor caminho, o Senhor diz que a oração faz muito seus efeitos. E quando a gente começa a orar pela nossa família, começa a orar pelo aquilo que nós, dependendo do Senhor, Ele entra em providência. E quando Deus entra em providência, Deus faz um milagre. E a gente não vê o milagre acontecer, mas Deus faz o milagre. Assim o Senhor Deus fez com aquele povo de Israel. Assim o Senhor fez com aquele povo que saiu do Egito e foi libertado de Faraó e foi parar no Egito. Muitos não viram os milagres que aconteciam no deserto, mas Deus provia de tudo, não deixava faltar nada para aquele povo, porque Deus era grato com aquele povo que estava ali só por causa de Moisés. Mas Moisés também foi um homem que tinha os seus defeitos e as suas debilidades por causa daquele povo. Porque aquele povo sempre questionava, sempre falava coisas que não provia de Deus, mas sim do homem. Quando dizia, você me tirou de Faraó para vir morrer no deserto. Você me tirou da casa de Faraó, onde a gente comia pão e bebia água. E aqui você nos trouxe para o deserto para morrer de fome e de sede. Mas Deus nunca deixava faltar nada para aquele povo, porque o Senhor provia de tudo. Quando Moisés dizia, Senhor, está vendo o teu povo reclamando? Está vendo, Senhor, o teu povo questionando? Está vendo o teu povo blasfemando, Senhor? Pedindo, Senhor Deus, que venha do céu aquilo que eu não posso dar, mas o Senhor pode. E assim nós sabemos que Deus faz tudo isso para nossas vidas. E às vezes a gente não agradece nada do que Deus faz através. Às vezes a gente questiona daquilo que a gente não conseguiu resolver. Às vezes a gente fala coisas que às vezes Deus não quer ouvir do que a gente está falando. Porque às vezes Deus não se agrada daquilo que a gente está falando de dentro de nós. Por isso que a palavra do Senhor diz que tudo que a gente traz de dentro de nós é aquilo que nós temos guardado. Tudo que a gente lança para fora é aquilo que nós temos guardado no nosso coração. Porque sabe, Deus conhece o que tem dentro de nós. Deus conhece o que a gente tem em prover do Senhor. E a palavra do Senhor, Ele fala hoje, fala no provérbio, é sempre de milagres, sempre de bênçãos. O Senhor fala sempre daquilo que provê ao coração do Senhor. E quando Salomão pediu ao Senhor que Deus desse sabedoria a ele, desse entendimento, desse conhecimento, Deus viu e conhecia o coração de Salomão. Mas Deus também disse a Salomão, olha Salomão, sábio és tu quando me pedes só sabedoria e entendimento, para poder guiar esse povo. Mas também eu te digo, Salomão, não se junte com aquelas pessoas que não vêm de Deus, não provê de Deus. Não se junte com pessoas que não é da tua linhagem. Não se junte com pessoas que não vai te erguer nem te levantar nessa nação. Mas às vezes a gente faz coisas que às vezes a gente ouve Deus falar, mas a gente faz as coisas tudo ao contrário. E Salomão fez as mesmas coisas erradas. Mas Salomão não foi um grande homem, foi um grande homem de Deus. Foi um homem que soube levar aquela nação, né, a Israel. Fez prover uma grande nação de Israel. Mas também Salomão fez muitas coisas erradas. Primeira coisa que Salomão fez errada foi se juntar com as cananeias, com as filisteias, que Deus não mandou. E às vezes a gente também fazemos isso. Às vezes a nossa mãe, nosso pai, diz, filho, essa mulher não é para você. Filha, esse homem não é para você. Mas às vezes a gente não quer ouvir a nossa mãe, não quer ouvir o nosso pai. A gente quer ouvir o que nosso coração está dizendo. A gente quer ouvir o que nosso ego, nosso eu está falando.
Mas a gente não quer abrir os nossos olhos, nem destapar os nossos ouvidos para ouvir Deus falar conosco. E quando a gente não ouve, a gente quebra a nossa cara. A gente se cai lá na frente. E quando a gente cai, para se levantar é difícil. É difícil quando a gente cai sem Deus. Mas quando Deus está no controle de tudo, a gente não se embaraça. A gente vai e segue com o Senhor. E quando Deus nos direciona, e quando Deus nos coloca no caminho correto com Ele, a gente faz as coisas corretas. A gente faz as coisas certas porque Deus está no controle de tudo. Mas Salomão não fez isso. Mas Salomão pecou, mas ele foi um grande homem, foi um grande sacerdote. Porque ele tinha uma linhagem que o pai dele era Davi. Davi foi um grande rei? Foi. Mas também Davi também errou. Quando Davi errou, Davi não viu as consequências que estavam ao lado dele. Davi não viu as consequências que ele ia sofrer. Mas primeiro o erro de Davi foi quando ele não foi à batalha com seus soldados. Deixou o seu ego falar mais. Deixou o seu eu falar mais. E ele ficou lá no seu palácio, no seu terraço lá, só se refrescando. Mas o diabo estava preparando um laço para Davi. E qual foi o laço que o diabo estava preparando para Davi? Foi Betseba, aquela mulher maravilhosa que estava se banhando do outro lado daquela rua. Mas quando os olhos de Davi viu aquela mulher, ele se encheu de gosto, ele se encheu de prazer pelaquela mulher. E a primeira coisa que ele fez foi chamar o teu servo e mandar até a casa daquela mulher e convidar ela para um jantar, para uma noite. Mas aquela mulher tinha um parceiro, que era o grande soldado de Davi, que era o seu braço direito, que andava nas guerras e nas batalhas com Davi. Mas o que foi que Davi fez? Davi se apaixonou pelaquela mulher, pelo desejo, pela carnalidade, pela boniteza que Betseba tinha. Mas quando ele viu que já estava envolvido com aquela mulher, ele fez de tudo para tirar a única coisa que ela tinha, que era o esposo dela. E às vezes a gente também faz as coisas erradas quando a gente estamos indo pelo caminho errado. Mas quando a gente buscamos o caminho de Deus, nós primeiro perguntamos a Deus: Deus, será que é da tua vontade que eu faça isso? Veja, antes de Davi ser rei, quando Davi era perseguido pelo Saul, tudo que Davi fazia, Davi não amava o seu desejo pelo prazer da carne. Primeiro Davi se conciliava com o Senhor. Primeiro Davi se conciliava com aquele sacerdote que estava do lado dele. E dizia: será que é da vontade do Senhor que eu faça isso? Será que é da vontade do Senhor que eu vou àquela batalha? Será que é da vontade do Senhor que eu entre naquela guerra? E o Senhor consultava pelo sacerdote e dizia: vá, Davi, que eu estou contigo. Vá na peleja que eu estou contigo. Vá que eu te darei a vitória. Irmão, quando a gente buscamos em Deus aquilo que nós queremos, Deus nos dá a vitória. Deus proporciona para a nossa vida aquilo que a gente não vê diante dos nossos olhos, mas que a gente vê diante do Senhor, porque o Senhor está conosco todos os dias e todas as horas. E a palavra de Deus, ela não é basalizada e não é formalizada só em palavras, mas sim também em princípios. Quando a gente faz os princípios e buscamos o princípio de Deus para nossas vidas, nós somos direcionados por Ele. E a palavra de Deus, lá em Josué 23, 2 diz: chama todo, ó Israel, os seus anciões e os seus princípios em juízo,
e os seus oficiais. Ele disse eu, já sou velho, avançado em anos, e vós tenho visto tudo que o Senhor vosso Deus fez com todas estas nações, por vossa causa, porque o Senhor, o vosso Deus, que pelejou por vós. Então, irmãos, Deus, quando nós buscamos o Senhor, Ele está pelejando conosco. Quando nós entramos numa luta, o Senhor está pelejando conosco. Não esqueça que Deus está conosco todos os dias. Seja na sua luta, seja na sua angústia, seja na sua fraqueza, seja em tudo, Deus está contigo. Quando você busca a Deus, coloca Deus em primeiro lugar, Deus faz o mover nas nossas vidas. Deus faz um milagre. Essa semana, a semana passada, irmão, eu lá no trabalho, que eu trabalho com vendas, e com essa Copa, tá assim um disparado, né? Aí minha venda caiu, aí a cabeça começou a esquentar. Aí minha esposa disse, meu filho, descansa no Senhor. Descansa no Senhor que Ele vai fazer o prover de tudo na nossa vida. Mas às vezes a gente não ouve. Né? Às vezes a gente não ouve. E quando eu fui dormir de noite, que eu sentei na cama, que eu disse, Senhor, eu sei que só o Senhor pode fazer tudo. Essa Copa do jeito que está, em todo mundo investido na Copa, né? As coisas vêm, mas as contas também chegam, Senhor. As contas chegam e não é a Copa que vai pagar minhas contas. É o meu trabalho que vai pagar minhas contas. E se o meu trabalho não mover, não for para frente, como é que eu vou fazer as coisas? E o Senhor só disse no meu ouvido, descansa. Pode descansar em mim que eu vou prover tudo. Irmãos, eu tinha a minha conta, meu cartão para pagar, eu tinha pago o meu primeiro cartão, aí estava faltando outro. Aí quando foi no dia do jogo do Brasil, foi na quinta-feira um jogo do Brasil que teve. Aí eu estava em casa assistindo o jogo, terminou o jogo, aí minha nora pegou e me chamou para ir armar um armário para ela. Aí eu peguei e fui armar o armário. Chegou lá, armei o armário, armei a prateleira, armei o armário. Aí quando eu terminei de armar, quando eu estava terminando de armar o armário, aí minha nora disse, olha, eu fiz um Pix para você de R$230. Eu peguei, olhei para a cara dela e disse, foi mesmo? Ela foi. Eu disse, oh Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. E quando eu fui olhar meu saldo tinha um dinheiro para pagar o meu cartão e para pagar a minha conta. Eu disse, muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por o Senhor fazer eu ouvir a tua voz e ouvir a voz da minha esposa. Então assim, irmão, Deus, é isso que Deus diz, que a gente não precisamos estar aflito. Não precisamos estar preocupados com nada, porque Deus está no controle de tudo. Hoje, num culto de família, era para as famílias estar aqui hoje. Eu sei que muitos estão querendo viajar por causa desse feriado grande, né, que vai ter, né, esse feriado enorme, até segunda-feira, porque muitas repartições não vão abrir. Aqueles que não trabalham em repartições públicas vão trabalhar, mas os que trabalham em repartições públicas não vão trabalhar. Né? Então vai ser um feriado enorme. Então, Deus está no controle de tudo. Quem tem família, eu sei que é uma luta ter família hoje em dia. Hoje nós estamos vendo os filhos de muitas mães sendo pelejados por morte, sendo envolvido em coisas que não é dos olhos de Deus. Pode sentar. Não é dos olhos de Deus no que muitas mães estão sofrendo. Eu sei que muitas mães às vezes estão chorando nos pés da cama,
por não entender que ela tem um Deus que pode resolver muitas das coisas. Irmão, se não fosse eu e minha esposa em orações de madrugada, né? A gente prostrado na cama, orando, clamando pelo nosso filho. Hoje, meu filho caçula, ou ele não podia estar vivo, ou ele podia estar envolvido em qualquer facções dessa aí, em qualquer meio desse errado aí. Mas quando a gente nos coloca de joelho e oramos pelos nossos filhos, Deus livra eles de todos os laços. Deus livra os nossos filhos dos inimigos. Deus livra nossos filhos do laço da morte. Livra nossos filhos da macumbaria, da feitiçaria. Livra nossos filhos das drogas, da prostituição. Livra nossos filhos de todos os atos ruins. Mas precisa a gente entender que nós temos um Deus que move todas as coisas para nós. Mas nós precisamos também verbalizar tudo aquilo que nós queremos diante do Senhor. Por isso que a palavra está dizendo hoje aqui, em Josué 23, 2. Quando ele fala que chamou toda a Israel. Ele está dizendo que quando você estiver orando, coloque toda a sua família diante do Senhor. Coloque toda a sua família, seu parente, seu irmão, até aquele vizinho do lado que você não gosta, que fala mal de você, que não vai com sua cara. Coloque ele também em sua oração. Porque eu creio, irmão, que as suas orações vai fazer o seu vizinho mudar de comportamento. Vai fazer o seu vizinho mudar de atitude. Vai fazer você também olhar para seu vizinho com outros olhos. Não vai dizer mais que seu vizinho é chato, não vai dizer mais que seu vizinho é antipático. Não vai dizer mais que seu vizinho é aquilo outro. Você vai dizer que seu vizinho é uma benção. Porque através da benção, Deus transforma, Deus muda. Deus faz todas as coisas para nossas vidas. E assim Deus faz. E assim Deus vai fazer muito mais no que nós pensamos e imaginamos. A palavra de Deus, ela é clara. Você vê que no versículo de hoje, de Provérbio, Provérbio 7. Mas vou ler do provérbio de ontem, o capítulo de ontem, Provérbio 6, 1 em diante. Que ele fala: Filho meu, se fores fiador de teu amigo, se empregaste a tua palavra a um estranho, e se tem emprestades com a palavra, é isso mesmo, emprestades com a palavra de tua boca, ficaste preso na palavra de teus lábios. Ele diz: faze isto agora, filho meu, livra-te já que caíste nas mãos do teu próximo. E vai e humilhaste-te, importunaste em teu amigo, e não deste no sono os teus olhos, nem repousasse a tua pálpebras. Escapaste como a gazela da mão do teu caçador, e como a árvore da mão do que arma os laços. Observa como a formiga preguiçosa. Olha os seus caminhos, e serão sábios, a qual não tenho chefe, nem governador, e nem o Senhor. Prepara-nos e verás o caminho, e verás a comida, e recolhe o tempo da colheita do seu mantimentos. Preguiçosos, até quando dormirás? Quando te levantarás o teu sono? Um pouso para dormir e um pouso para cochilar, e outro pouso para cozinhar os braços, para cruzar os braços. Assim virás a tua necessidade como um gafanhoto, e a tua
pobreza como um homem armado. Um homem mau é um homem depravado, o que pisa os olhos e que arrasta os pés, que faz sinais com os dedos. Perversidades há em um seu coração, e nada pesado é o mal. Em todo tempo semeia discórdia, mas chegarás a desgraças, e repentinamente, subitamente será aquebrantado, e não haverá remédio. Seis coisas aborrecem o Senhor. Sim, há 7 coisas que a sua alma abomina. Os olhos ativos, línguas mentirosas, as mãos que derramam sangue inocente, e o coração que aquina pensamento iníquos, e os pés apressados para correr para o mal, e a testemunha falsa que fala mentira, e os que semeia discórdia entre os irmãos. Irmãos, hoje o que está acontecendo mais em famílias, hoje o que acontece muitos com amigos, é isso. Querendo levar muitos para os caminhos do mal. Às vezes, quando a gente não tem entendimento, quando a gente não buscamos a Deus, às vezes nós caímos em laços. Às vezes nós somos guiados pelos amigos, por prazeres fúteis, por coisas fúteis, né? Por prazeres do desejo da nossa alma, do desejo do nosso eu. Mas quando a gente buscamos a Deus, Deus nos coloca num caminho diferenciado. Deus nos coloca num caminho, irmãos, que a gente vê, que a gente pode mudar a nossa vida, como a gente pode mudar a vida de outras pessoas também. Eu creio que cada um que está aqui pode mudar a vida de um irmão. Só é você crer e querer mudar a vida de seu irmão. Mas primeiro nós temos que mudar a nossa vida. Primeiro nós temos que mudar o nosso entendimento. Primeiro nós temos que mudar o nosso eu, o nosso pensar e o nosso falar. Não adianta eu dizer que sou crente e cometer atos errados. Não adianta eu dizer que sou um servo do Senhor e fazer coisas ruins aos olhos de Deus. Não adianta vocês me ver eu aqui falando da palavra de Deus e lá fora você me vê eu na porta de um bar, jogando, bebendo, me prostituindo. Não adianta. Para os olhos de Deus, nós não podemos esconder nada. Mas para os olhos dos homens, nós esconde tudo. Porque o homem não vê, mas Deus vê tudo aquilo que a gente fazemos. Então, que quando nós buscamos de Deus o caminho do Senhor, a palavra do Senhor, o entendimento do Senhor, nós muda a outra vida. Nós muda a vida de alguém. Nós podemos mudar, sim, só nós crer e querer mudar também. E saber como nós podemos mudar a vida de um irmão. O irmão que está na droga, o irmão que está na prostituição, o irmão que está no crime. Podemos sim. A gente temos que saber como nos achegar primeiro a Ele, para depois falar do amor de Deus para Ele. Porque se Ele ouvir uma palavra sua, e se Ele te conhecer, que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e que faz a vontade de Deus, Ele vai te ouvir. Mas se Ele saber que você é uma pessoa errada, uma pessoa que não segue os mandamentos do Senhor, que não segue os mandamentos de Deus, e quer falar do amor de Deus para Ele, você não vai mudar a vida dessa pessoa. Você não vai mudar a história dessa pessoa. Porque você não vai ter nenhum respaldo para mudar a história dessa pessoa. Você não vai ter nenhum respaldo para falar do amor de Cristo para aquela pessoa.
Porque ele mesmo vai ser o primeiro a te acusar e a te condenar. Vai dizer, quem é você para falar de Deus para mim? Que às vezes você vai para a igreja, mas quando você sai da igreja você é outra pessoa. Então nós não temos que agir desse modo. Nós temos que agir o que a palavra nos revela, o que a palavra nos diz. Eu já fui um homem torto? Já. Já fui um homem torto na vida. Mas um dia eu achei alguém que me guiasse, que me direcionasse, que falasse do amor de Jesus para mim. Mas também eu tomei uma decisão a mudar a minha vida e a mudar a minha história. Mas a gente só muda a nossa história quando a gente dá lugar a Deus. A gente só muda a nossa vida quando a gente dá o lugar para que Deus venha trabalhar dentro de nós. Porque o Senhor nos ensina a caminhar com Ele. Veja que quando Jesus foi crucificado, ao terceiro dia, quando Ele nasceu e que Ele ressuscitou, quando Ele estava passando pelo aquele caminho de Amaú, que vinha aqueles dois jovens do lado dele, né? Vinha conversando com Ele normalmente, vinha conversando, prosando, dizendo, o Senhor viu falar do Messias que foi crucificado, o homem de Deus, mas todos estão falando que Ele ressuscitou. Todos estão falando que Ele ressuscitou. E a gente não teve ainda o prazer de ver. E você vê que o entendimento daqueles dois homens não estava direcionado a Deus, porque ele não estava focado naquilo que Deus estava mostrando para ele. E eles caminharam com Jesus, foi caminhando, até que foi anoitecendo, ele disse, já está ficando tarde, bora até a minha casa para a gente cear. E naquele momento ali, quando Jesus parte aquele pão e aquele peixe que divide aqueles dois homens, que eles deparam que quando não vê mais aquele Jesus ali, disse, a gente estava junto com o Senhor e a gente não percebemos. A gente estava junto com o Messias e a gente não viu o Messias do nosso lado. E assim somos nós também. Às vezes a gente temos Deus, mas às vezes a gente não está andando com Deus. Às vezes a gente diz que tem Jesus no nosso coração e a gente não guarda Jesus no nosso coração. Porque as nossas palavras, o nosso pensamento, o nosso modo de agir é quem vê quem você é diante de Cristo. Quem você é diante do Senhor. É as suas vontades e os seus modos de agir que vai dizer quem é você em Cristo Jesus. Porque quando nós andamos e fazemos as coisas incorretas para o mundo sabe que você é cristão. Deus sabe que você é cristão. Mas se você for parar para falar da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus para alguém, você não vai ter o respaldo com aquela pessoa, porque aquela pessoa vai dizer, eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu achava até que você era uma pessoa convicta com Deus. Mas eu vejo que você não é tudo aquilo que você diz que é e não mostra o que é que você quer ser. Então todos nós falhamos em muitas coisas com Deus. Todos nós falhamos com o Senhor. E já não é mais tempo da gente estar falhando. Já não é mais tempo da gente estar brincando. Deus está nos dando já o último aviso. Até quando vocês vão brincar de me buscar? Até quando vocês vão brincar de dizer que são os meus filhos? Até quando vocês vão brincar de dizer que me adora? Porque até o diabo adora o Senhor. Até o diabo adora o Deus. Ele é o que mais adora o Senhor. Porque ele, para te tocar, ele primeiro tem que pedir permissão a Deus. Então ele adora o Senhor. Ele pede permissão ao Senhor para abolir em cada um de nós. Quando a gente está passando algum problema, está passando algo na nossa vida, no nosso eu, na nossa saúde, é porque o diabo primeiro foi pedir permissão a Deus para tocar na sua saúde, na sua vida, na sua casa.
e na sua família. Mas Deus também diz, olha, vá lá e toque até aonde você vai tocar. Dali para ali você não passe. Para Deus ver até onde a gente vai. Até onde vai o nosso entendimento com o Senhor. Até onde vai o nosso eu com o Senhor. Até onde vai o seu chamado com Deus. Já não é mais tempo da gente brincar, de estar dizendo que nós somos de Deus e não fazemos as coisas de Deus. Porque a nossa família ainda não é crente. E por que a gente não ganhou a nossa família para Deus? É porque nós estamos fazendo as coisas erradas? Não. É porque a gente não estamos dando testemunho correto? Não. É porque Deus ainda não tocou no coração dos nossos filhos. Porque não é do nosso desejo, não é da nossa vontade, do nosso eu, do nosso modo. E na nossa hora que a gente vai buscar os nossos filhos para a presença de Deus. É na hora que Deus quiser, é na hora que for da vontade de Deus, que Ele vai atrair cada um de nossos filhos, cada um de nossa família para a presença dEle. Assim Deus fez comigo. Assim Deus fez na minha casa. Deus chamou meu filho, chamou a minha esposa, me chamou meu filho caçula, mas ele não está totalmente seguindo o caminho do Senhor, mas não sou eu que vou mudar a história dele. É o próprio Deus que vai mudar a história dele. Porque Deus vai deixar ele seguir até onde Deus quer que ele siga. Mas vai chegar um dia que Deus vai dizer, olha, chega, olhe, chega, você já está andando demais, já caminhou demais. Então, a partir de hoje, venha cá, venha que eu vou te botar debaixo dos meus braços, eu vou te cobrir com minhas asas, a partir de hoje você vai fazer só a minha vontade, venha. Foi assim comigo. Foi assim que eu me acheguei a Deus. Foi assim que eu entreguei o meu coração para o Senhor. Foi assim que hoje eu faço a vontade de Deus. Mesmo nas minhas fraquezas, mas eu faço a vontade de Deus. Mesmo nas minhas lutas, achando que não quero, achando que tá difícil, mas eu não deixo de adorar o Senhor. Eu não deixo de buscar o Senhor. Porque se eu deixar de buscar o Senhor, o diabo me lança para o caminho que eu andava. Que era o caminho do mal, que era o caminho da prostituição, que era o caminho do erro. E eu não quero voltar para aquele caminho. Porque eu sei que se eu voltar para aquele caminho, eu não volto mais para o caminho de Deus. Porque quando a gente sai da luz e vai para o caminho das trevas, para você sair das trevas para voltar para a luz é difícil. É difícil, irmãos. Quantos irmãos tem aí que já foi pastor, foi levitas, está aí no mundo largado, jogado, porque não tem força de voltar para o caminho do Senhor. Mas muita gente deixa, vai lá, fala do amor, ele vai, a primeira coisa que ele vai dizer, eu já conheço, já sei, já fui, eu era de lá, eu saí, mas eu me entristeci, eu me decepcionei. Mas é isso que o diabo quer, afastar os filhos de Deus da casa do Senhor, com esses argumentos errados, com esses argumentos que eu já fui, que eu já sei, que eu fui, que eu era. Mas Deus tem um plano maravilhoso para nossas vidas, Deus tem um plano maravilhoso para a nossa casa, para a nossa família. Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Deus quer que a gente entre junto com Ele naquele lugar maravilhoso que Ele está guardando de reserva para todos nós, que é o caminho do paraíso. Mas para a gente chegar a esse caminho, nós vamos ter que passar por muitos processos, vamos ter que passar por muitas caminhadas, derrubar muitas muralhas na nossa vida e na nossa frente. E se você não conseguir derrubar muralha nenhuma, você vai ficar parado. Você vai ficar paralisado e não vai conseguir chegar ao caminho do Senhor. Não vai conseguir chegar até onde o Senhor está com a mão estendida, mostrando aquela luz lá no túnel, bem no finalzinho, está dizendo, filho, aquela luz ali é para você, ó. Se você chegar até aquela luz ali, ó, eu estou ali te esperando.
Eu estou ali com o braço aberto para te guardar, para te consolar. E até quando a gente vai parar de ver as coisas na nossa frente toda errada? Não olhe para os erros, irmãos. Olhe para os consertos. Porque é o conserto que vai te levantar, que vai te erguer. Se você for olhar para o erro, você vai continuar errando, vai continuar caindo. Mas se você olhar para a sua frente, que vê lá na frente, você pode mudar uma história, você pode mudar a vida de alguém. Você vai cada dia crescer. Você vai cada dia se fortalecer. E a palavra de Deus, ela é maravilhosa por causa disso. Porque hoje você pode estar fraco, mas quando você vem à casa do Senhor buscar a palavra de Deus, você se fortalece. Porque é através da palavra de Deus que nós nos fortalecemos. É por causa da palavra de Deus que nós estamos aqui vivos. E veja que quando Deus levantou Saul como rei, Saul não foi levantado por Deus, mas Saul foi ungido porque Deus mandou que o profeta ungisse Saul. Mas Saul não foi escolhido porque Deus quis que ele fosse escolhido. Mas Saul foi escolhido porque o povo queria alguém que governasse por eles. Por isso que hoje a gente somos governados por homens. Porque homens foi escolhido para governar. Homem foi escolhido para mandar no país. Mas quando Saul viu que foi levantado, que foi ungido como rei, Saul até que fez tudo correto, até os começos. Mas depois Saul começou a fazer tudo errado. Assim somos nós quando nós aceitamos Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos um amor fervoroso. Nós temos um amor por Jesus, que todo dia nós estamos querendo estar na casa do Senhor. Todo dia nós estamos querendo fazer as coisas para o Senhor. Nós queremos orar 24 horas, nós queremos jejuar, nós queremos fazer isso, nós queremos fazer aquilo. Mas quando você começa a passar etapas na sua vida com o Senhor, você começa a se esfriar. Começa a fazer tudo do seu eu. Hoje eu não vou para a casa do Senhor não, que hoje eu estou cansado, cheguei do trabalho cansado. Hoje eu vou ficar aqui em casa, vou ficar batendo papo ali com meu irmão que está na esquina ali. Tá bom, amanhã eu vou para a igreja. Aí chega sexta-feira, você vem para a igreja. Aí quando chega domingo, você não vem para a igreja, vai para a praia. Não, hoje eu vou para a praia, tomar um solzinho, vou para a praia. Sim. Saul foi a mesma coisa. Saul começou a caminhar. Começou a fazer tudo errado. E Deus sempre dizendo: Saul, se endireita, Saul. Se endireita, Saul. Através do profeta Samuel. Se endireita, Saul. Se conserta, Saul. Se conserta, Saul. Faz o que o Deus está mandando. Faça o que Deus está mandando, Saul. Até um dia que Deus disse: olha, eu vou lavar minhas mãos. Vou deixar ele aí fazer o que ele quer na vida dele. E Saul começou a fazer tudo errado. Começou a se embaraçar pelas suas próprias pernas. Começou a se embaraçar pelos seus próprios erros. E começou a se embaraçar pelas suas próprias mãos. E assim somos nós, irmãos. Assim somos nós quando nós tomamos as decisões erradas. Não buscamos Deus. Não buscamos o conselho de Deus. Assim vai acontecer com cada um de nós quando nós não buscamos a Deus para fazer as coisas corretas. Mas Deus sempre está conosco. Deus estava com Saul? Estava com Saul. Até um dia que Deus disse: olha, Saul, eu vou tomar aquilo que eu te dei, eu vou dar para outro, vou passar para outro. E passou. Mas Deus esqueceu de Saul? Não. Deus se afastou de Saul. Saul não ouvia mais a Deus, porque ele não tinha mais uma ligação, ele e Deus. Assim somos nós também, quando nós nos afastamos de Deus. Às vezes nós procuramos buscar algo de Deus e não achamos, porque nós não ouvimos a voz do Senhor, porque nós estamos afastados do Senhor. Mas quando nós estamos
direcionado com Deus. Você ouve a voz de Deus todas as horas. Você ouve a voz de Deus em cada segundo da sua vida. Você ouve a voz de Deus tomando banho. Você ouve a voz de Deus tomando café. Você ouve a voz de Deus almoçando. Você ouve a voz de Deus pegando o transporte. Você ouve a voz de Deus no seu trabalho. Você ouve a voz de Deus em cada canto aonde você vai. Então Deus é maravilhoso, irmãos. Deus nos livra do mal sem a gente perceber. Quantos livramentos Deus nos deu hoje sem a gente perceber? Quantos que a gente não viu? A semana passada eu peguei um Uber, e quando eu peguei o Uber aqui no Engenho Velho, e quando o Uber desceu aqui a ladeira da Capelinha, aí quando a gente foi saindo, a primeira coisa que aconteceu foi uma moto fechar o motorista do Uber. Aí eu disse, misericórdia, Senhor. Imagine se eu não entro no carro e oro. A primeira coisa que eu faço ao entrar no carro é orar e agradecer ao Senhor, que o Senhor nos guarde e nos proteja. Né? Aí você vê que o diabo estava tão, naquele dia, parece que ele estava tão querendo safar a vida de alguém, que a minha que ele não ia safar, porque eu estava com o Senhor. Aí quando a gente saiu dali do Habib, a moto que deu uma fechada na gente, quando chegou mais lá na frente, na sinaleira, lá na frente, perto da Fonte Nova, outro carro deu outra fechada na gente. Eu digo, está repreendido em nome de Jesus. Eu repreendo Satanás. Você não vai safar essa vida que está aqui, não. Nem a minha, nem a do motorista. Não vai safar, não, porque aqui tem o servo do Senhor que está aqui dentro, guardando este lugar e guardando esse veículo, e guardando a vida do motorista que está aqui. Mas o diabo é tão, você vê que ele é tão, olha, tão miserável que ele fica, olha, procurando uma falha. Quando a gente saiu do túnel, para chegar no comércio ali no Moinho Salvador ali, quando a gente quebrou para entrar na terminal da França, veio outro carro, deu outra fechada, o ônibus deu uma fechada na gente, que se o motorista não está atento, era a minha vida e a vida do motorista. Mas o Senhor estava conosco todo o tempo. Os anjos do Senhor estavam nos guardando. Os anjos do Senhor estavam guardando a nossa direita e a nossa esquerda. Aí o motorista deu aquele susto, eu digo, sabe o que é isso? É o anjo de Deus que está guardando aqui. É o anjo do Senhor que está nos guiando até o local. Então é assim que Deus faz. E é assim que Deus vai fazer na nossa vida. Em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor, viu? Em nome de Jesus. Que Deus, Ele é maravilhoso, Deus é bom. Feche seus olhos e comece a agradecer ao Senhor. Comece a se colocar diante do Senhor nesse momento. Comece a apresentar ao Senhor a sua vida, a sua casa nesta noite, né? Que o Senhor, Ele faz milagre, né? Naquele que crê nele, né? Faz um milagre naquele que busca Ele, vai fazer um milagre na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor. Pedimos ao Senhor, Deus, muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Deus, por o Senhor, Deus, nos prover, Pai, neste momento, nesta hora, a Tua presença neste lugar. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por tudo, Deus. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor, Deus, está sempre conosco, nos guardando e nos livrando, Senhor. Toma a direção, meu Pai. Toma a direção, Pai, da vida de cada um aqui nesta noite. Leva cada um para a sua casa, Senhor Deus. Direciona cada um, meu Pai, Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Guardando cada um, Pai, e livrando, meu Pai. Livrando do laço, meu Pai, das armadilhas dos inimigos. Deus, que dá um dia de paz, Pai, a cada um deles, meu Pai. Uma semana, meu Pai, prazerosa, meu Pai, diante do Senhor. Que eles busquem o Senhor, meu Pai, se apresente diante do Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, Deus, por tudo. Eu te agradeço, Senhor, que o Senhor, Deus, esteja sempre conosco, Pai, nos guardando e nos livrando, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, irmão. Deus é maravilhoso. Até sexta-feira, né? Que Deus esteja com cada um de vocês, né? Em nome de Jesus.
Cadê o apóstolo? Cadê o apóstolo? O apóstolo aí dentro, chama ele. Não, a benção. Já foi? Viu? Então é isso que Deus. Sexta-feira temos culto de libertação. Todos estejam aqui em nome de Jesus. Na próxima quarta-feira é o culto da família. Traga sua família à casa do Senhor, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos embora para a nossa casa em paz. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tem uma salva de palmas em nome de Jesus.